dicas, downloads, tutoriais, manuais e muito mais. Acesse www.windowsvistadicasemgeral.com, a comunidade que mais investe nos seus membros. Aqui você encontra o que você procura para melhorar o seu computador. Comunidade Windows Vista Dicas em Geral, porque seu computador merece o melhor. Tire suas dúvidas sobre informática e tecnologia. Acesse forum.windowsvistadicasemgeral.com e faça seu registro hoje mesmo. 3, 2, 1. A partir de agora, mais uma edição do Dcast. Assunto da semana: Windows XP. Olá pessoal, estamos começando a terceira edição do Dcast, o podcast oficial da comunidade Windows Vista Dicas em Geral, e hoje com a ilustre presença de Eduardo Moreira, nosso convidado, e Lucas Viana, que é o meu companheiro de serviço. Para começar, eu gostaria de ceder um espaço para o Lucas Viana estar se apresentando. Em seguida, Eduardo, fique à vontade. E aí galera, eu sou o Lucas Viana, o Lero, moderador da comunidade Windows Vista Dicas Gerais. É um prazer mais uma vez estar participando do terceiro Dcast com o Hamilton. E é isso aí. Olá para todo mundo, Eduardo Moreira falando. Obrigado pelo convite do pessoal do Windows Vista Dicas em Geral. Vamos falar um pouquinho do universo deles, vamos falar um pouco do Windows XP e obrigado pelo convite. Isso aí, o Eduardo está com um novo projeto agora, o Feedback News. Quer anunciar para o pessoal, Eduardo? Sim, o Feedback News é o portal de notícias mais inusitadas da internet. Você encontra notícias de tecnologia, música, humor, internet, gadgets, variedades, notícias bizarras. Tudo isso com um post por hora para vocês se divertirem no www.feedbacknews.com.br. É isso aí, um site que promete e com certeza vai ser um de nossos parceiros aí, né, Eduardo? Com certeza. Já estamos negociando as bases contratuais e salariais. Exatamente. O Eduardo é um dos astros da blogosfera. Que nada, isso é exagero seu. Exagero da sua parte. A gente já esteve gravando um primeiro podcast. Não foi muito bem não, mas começo é assim mesmo, né? Na verdade, eu vim aqui também para desinibir vocês. Vocês estão tanto quanto presos. Vamos soltar os meninos. Isso aí, vamos se soltar hoje, hein? Então, pra gente começar a falar o nosso assunto, que é o Windows XP, Eduardo, gostaríamos de uma breve explicação sobre o Windows XP. Breve explicação sobre o Windows XP. O Windows XP é, acima de tudo, uma nova versão do sistema operacional, uma evolução de um dos sistemas operacionais da Microsoft. Ele é o sistema sucessor do Windows 98, ele veio ao mundo no dia 24 de agosto de 2001, e uma das coisas que eu me lembro a respeito do lançamento dele é que ele veio com uma baita propaganda publicitária, com música de Madonna no fundo. O keynote que o Bill Gates fez para apresentar o programa foi sensacional, e veio como um dos melhores sistemas operacionais que a Microsoft fez. Aí você vem e fala, mas você não está contando o ME? Não, meu amigo, na minha opinião o ME não existe. Então quer dizer que o Windows XP veio assim para acabar com o ME de vez? Na verdade aconteceu meio que o mesmo efeito que está acontecendo agora, desculpa, mas em termos corporativos, a Microsoft atualizar tão rápido o Windows Vista significa que foi meio que uma estratégia um tanto quanto equivocada. Não se sabe se o Windows Vista foi lançado prematuro ou se ele foi mal sucedido, porque justamente a gente tinha que atualizar as máquinas e tudo mais. Mas enfim, o Windows Vista já foi um programa de vocês. No caso do Windows XP, ele veio como uma sucessão do Windows ME, na verdade não muito rápido. Eu entendo até que o ME foi lançado de forma prematura. Não diferente do caso do prepararam e lançaram o programa que lançaram. O ME que saiu meio que fora da hora e fora do período, que aí saiu com um sistema um tanto quanto incompleto. Certo. E qual seria o tempo de vida
Assim, a duração após o Vista e o 7. Em relação ao Vista e ao 7, olha, o Windows XP, na minha opinião, ganhou uma sobrevida em função do novo mercado de netbooks. Nós temos o Mobile, o IPC, o MSI Wind, temos o HP, a Acer, todo mundo entrando no mercado de netbooks, e isso deu uma sobrevida ao Windows XP, que já tinha sido até anunciado pela Microsoft o término das suas vendas, e aí o suporte, fim do suporte para depois de 2010, mas eu acho que ele ainda sobrevive mais algum tempo, pelo menos nessa fatia de mercado dos netbooks. No caso dos computadores, dos notebooks e dos computadores desktops, eu creio que se o Windows 7 for um produto tão bem sucedido conforme a própria Microsoft vem prometendo e conforme as respostas dos usuários que estão sendo satisfatórias dos beta testers, eu acho que o Windows XP não perdura mais um ano e meio, 2 anos a partir do lançamento do 7. Ah, sim. E em questões de desempenho, o que você tem a dizer sobre o Windows XP? Olha, no começo acho que muita gente teve os mesmos problemas de sempre com um novo sistema operacional a respeito de desempenho. Pois eu não tenho do que reclamar, é claro. Quanto mais memória você tiver, melhor. Um bom processador ajuda. HD, espaço livre na HD também ajuda bastante. Mas eu não tenho do que reclamar do desempenho do Windows XP dentro das configurações, é claro, porque ele foi feito. O que o pessoal também tem que se atentar é que todo o sistema operacional ele trabalha de acordo com o hardware que você tem na máquina. Não adianta nada você colocar um motor de Ferrari num Fusca. E aí talvez um motivo de muitas reclamações do pessoal a respeito, e aí voltou o Windows Vista, a respeito do Windows Vista, que muita gente colocou o sistema em máquinas que não teriam um bom desempenho. No caso do Windows XP, isso foi bastante minimizado. Eu estou muito satisfeito com o sistema operacional e eu acho que ele vai... Eu não sei saudades dele, não sei porquê. É verdade, o XP é um sistema assim que veio para ficar por um bom tempo, porque em relação aos outros foi uma grande inovação, né? E para o hardware atual é uma beleza, roda lisinho, né? Roda muito bom, né? E isso também significa economia. As pessoas, para saírem de uma plataforma de um Windows ME ou de um Windows 2000 para vir para o Windows XP, não tiveram que fazer atualizações de hardware críticas. O pessoal, muita gente simplesmente fez a atualização direta do 2000 para o XP, sem ter problema nenhum. Ah, sim. E sobre a compatibilidade com softwares, o que você me diz? Traçando um paralelo no cenário atual, a compatibilidade de softwares do Windows XP é, em termos de porcentagem, 99,8%. É claro que o Windows XP, como no começo de todo o sistema operacional da Microsoft, ele sofreu de compatibilidade, mas isso foi se contornando com o decorrer do tempo. Aí o que acontece, vindo de um sistema operacional que já vai para o seu 8º ano de vida, esses problemas de compatibilidade foram contornados, e aí o grande benefício que o Windows XP trouxe para os usuários e para as máquinas dos usuários, na minha opinião, é justamente essa integração melhor de softwares e hardware. Eu já vou puxar para o lado do hardware também. Então, já puxando para o lado de hardware, eu sei que a gente está falando de compatibilidade de software, uma boa coisa que o Windows XP trouxe é que quanto mais recente o driver que você usa, melhor o desempenho do sistema operacional vai te trazer. Na questão do software também, uma maioria ou boa parte dos programas que eu já utilizava nas versões anteriores, no caso do Windows 98, ME ou 2000, foram compatíveis perfeitamente com o Windows XP. Não houveram mudanças traumáticas, como, por exemplo, o pessoal que teve passando, e aí já pegando o caso, por exemplo, do Windows 2.0 para 3.0. Esse pessoal sofreu bastante para compatibilidade de software e de hardware. No caso do Windows XP, a minha experiência não foi nada traumática. Foi bem tranquilo, não tive maiores problemas
para atualizar programas. É claro que sempre sobra um ou outro, mas isso aí, como eu disse, é menos de 5% os casos que deram falha de compatibilidade. Certo. E a gente estava falando de drivers e questão de compatibilidade com drivers. Qual o seu ponto de vista? Como eu disse anteriormente, com o decorrer do tempo, os problemas de compatibilidade de hardware foram sendo sanados de acordo com o desenvolvimento. Os próprios fabricantes foram olhando para o sistema operacional com um pouco mais de cuidado e foram desenvolvendo os drivers compatíveis com ele. Quando eu já peguei no Windows XP, quando eu já resolvi instalar o Windows XP pela primeira vez nas minhas máquinas, eu tive até um pouco mais de sorte, porque eu ainda não tinha encontrado um problema maior de compatibilidade de drivers. O maior problema que eu encontrei nos meus clientes esses anos todos foram os drivers dos scanners, os scanners de mesa, principalmente scanner TCE. Esses eram drivers muito difíceis de se encontrar, mesmo porque a TCE já era uma empresa que estava fechando no Brasil, então eles não estavam mais tendo essa dedicação toda com os usuários do Windows XP para escrever e desenvolver drivers específicos para essa versão do sistema da Microsoft. Ah, sim. Então quer dizer que assim, o pessoal pensa que todos os drivers funcionam com ele. A dica assim é sempre manter os drivers atualizados. A minha dica é essa: quanto mais recente a versão do driver para o Windows XP, melhor resposta o hardware vai ter junto ao sistema operacional. Porque, como vocês sabem, o driver é a identificação digital junto ao sistema operacional de que aquele hardware está presente instalado na máquina. Então, mesmo drivers que são programas de computador escritos por seres humanos, eles possuem erro na hora da sua programação. Então, esses erros, com o decorrer do tempo, são corrigidos, e aí a performance evidentemente tende a melhorar, porque o sistema operacional vai identificar melhor aquele dispositivo de hardware instalado na máquina. E quanto aos drivers do Windows Update, você acha assim que eles valem a pena? Olha, todas as vezes que eu precisei fazer uma atualização de driver online, eu procurei o site do fabricante, eu procurei junto ao fabricante a última atualização do fabricante. Eu confesso que pouquíssimas vezes eu utilizei os drivers do Windows Update. Eu não estou dizendo que não encontrei. Encontrei. Todas as vezes que eu precisei do Windows Update, de cada 10 vezes, 9 eu encontrei o que eu estava procurando. Mas daí a dizer, sinceramente, que se é mais competente ou não do que você ir direto na fonte de programação, eu, sinceramente, não estou apto para dizer. Talvez alguém que só tenha vivido de Windows Update nos últimos 8 anos possa responder melhor essa pergunta. Verdade. E a parte gráfica? O que você acha, assim? A parte gráfica do Windows XP? Olha, eu sempre fui aquele tipo de usuário de computador que nem sempre beleza põe à mesa. Tanto é que eu não tenho nenhum... Meu Windows XP é bem limpinho aqui, ele não tem nenhum efeito visual, não tem nenhuma pele maravilhosa. Mas, na verdade, foi o primeiro grande atrativo para os usuários mais leigos, foi a parte gráfica. Porque não teve uma grande revolução em relação às versões anteriores, mas ele trouxe uma beleza que as outras versões não tinham. Uma beleza que o Windows 2000 não tinha, que o Windows ME não tinha, que o 98 não tinha. 95, então, nem se fala. Então, a parte gráfica do Windows XP, ela trouxe muito público, trouxe muitos usuários, sim, para que o programa se tornasse tão popular. Tanto que uma das coisas assim, mais, digamos assim, usáveis ou utilizadas pelos usuários, digamos assim, mais leigos, é justamente a troca de skins. Hoje você tem como você colocar a cara do Windows 7 no seu Windows XP sem maior problema e ter o mesmo desempenho. Mas isso não pesa no computador? Claro que pesa. Tudo tem um custo. Você não tem perda de desempenho se você tiver um hardware adequado. Como normalmente os usuários de Windows XP não é que tem um hardware mais modesto, mas o Windows XP, como eu disse, ele não requer tanto de hardware assim. O hardware dele é um pouco mais baixo
em relação a versões posteriores do sistema operacional. Mas tudo tem seu preço. Afinal de contas, se você tem uma placa gráfica mais simples, essa placa gráfica vai exigir um pouquinho mais, porque ele vai ler 2 programas ao invés de um. Então, tudo tem o seu preço. Pesa um pouquinho mais na conta da leitura da memória, na conta da leitura do disco rígido. Tudo tem seu preço. É que os usuários ligam mais para aparência, né? Assim, como eu disse, um dos motivos pelo qual o Windows XP trouxe público é porque a parte gráfica dele deu uma bela melhorada, eu tenho que admitir. Como os meus clientes falam, ele é bonitinho. Mas, assim, eu prefiro um sistema mais funcional do que bonitinho. Tanto que se colocar a aparência clássica do Windows no Windows XP, ele fica um sistema funcional, ele fica bom pra caramba no seu desempenho, sem ter um consumo de memória desnecessário. Concordo com você. E assim, você recomenda que a pessoa, vamos supor, ela tem um computador adepto ao Windows XP e ela quiser o Windows Vista, você aconselha que ela troque a pele, a tema do computador, ou que migre para o Vista de vez? Olha, se você, amigo que está ouvindo o podcast, realmente está desesperado para ter uma aparência do Windows Vista, apenas troque a pele, apenas troque o skin de interface gráfica. Eu não recomendo, assim, com o hardware que você tem hoje, eu não recomendo de jeito nenhum que você faça a atualização do XP para o Vista. Só faça essa atualização se você, primeiro, estiver ciente do que está fazendo, segundo, se você tiver um bom hardware para isso, se você tiver um bom processador que aguente, se você tiver memória suficiente, se você tiver disco rígido para isso. Fora dessas circunstâncias, por favor, não faça. Senão depois o pessoal vai se arrepender e já é tarde demais, né? Sim, e tem empresas, tem fabricantes que acabam colocando no mercado opções de conjunto de hardware, conjunto de memória, processador, HD, que são compatíveis para Windows XP e colocam o Vista Starter para rodar. Aí você já imagina o resultado disso. Eu volto a repetir, nada contra a Windows Vista. A questão é, você precisa ter um bom hardware para rodar ele. E no caso do Windows XP, acho que a grande vantagem é que com um computador mais modesto, com recursos mais modestos, você pode ter um bom desempenho desse sistema operacional sem travamento, não digo sem travamento, mas sem uma perda tão grande de performance quanto você teria se você fosse obrigado a fazer uma atualização de hardware mais apurada ou mais incisiva, como os usuários do Vista tiveram que fazer. Correto. E na parte de desempenho com jogos? No caso de desempenho com jogos, na minha opinião, o Windows XP foi melhorando com o decorrer do tempo. Principalmente com as melhorias do DirectX. O DirectX foi muito importante para que os game users tivessem novos benefícios ou melhorias de desempenho em relação aos jogos. Hoje em dia, com uma boa máquina em termos de hardware e com o Windows XP bem instalado, bem configurado especificamente para jogos, você vai ter um bom desempenho do computador. Então, só para complementar o assunto, gostaria de saber, assim, acho que o pessoal que está ouvindo também tem um interesse, assim, a versão do DirectX conta no desempenho com jogos do Windows XP? Olha, para mim sempre contou o DirectX, a versão mais recente do DirectX, principalmente pelo seguinte, os jogos novos, eles vêm com recursos e tecnologias novas, principalmente na parte gráfica. Então, os recursos do DirectX, as versões novas do DirectX, se integram melhor a esses recursos adicionais que os fabricantes e desenvolvedores de jogos colocam nos seus programas para entretenimento no computador. Só que uma coisa também tem que ser adicionada. Você ter uma placa de vídeo aceleradora com o Windows XP conta muito. Não importa se ela vai ser uma GeForce ou seja de um outro fabricante, ter uma placa de vídeo aceleradora conta muito, porque o DirectX, as versões mais novas do DirectX, trabalham já muito mais integradas com as placas de vídeo aceleradoras. Então, para quem quer ter um bom videogame como computador, você pode
pensar já nessas duas coisas, manter o seu DirectX atualizado e ter uma placa de vídeo já voltada para isso e não ter uma simples placa on-board, porque aí o desempenho vai ser inferior. Beleza. E espaço em disco? O consumo de espaço em disco na instalação é o que vocês perguntam, né? Exato. Olha, 1.5 GB tá bom para vocês, né? Assim, muita gente na época ficou meio... É pouco? É pouco. Muita gente na época, muita gente migrou direto, em alguns casos, do Windows 98 para o Windows XP. Outros migraram do Windows 2000 e outros insistiram no ME até chegar o XP. 1.5 GB, hoje em dia, para HDs que a HD mais baixa hoje vendida é de 160 GB e essas já estão saindo de mercado. Estive recentemente em São Paulo na Campus Party e para notebook mesmo encontrei mais HD de 320 e 500 GB. Então 1.5 GB é pouquíssimo. Você pode, hoje em dia, com as tecnologias existentes, você pode colocar um instalador do Windows XP no pendrive ou até mesmo instalar ele numa flash drive, não digo nem num pendrive, mas num cartão micro SD, você pode instalar o sistema operacional. É claro que dá muito trabalho, mas os resultados são muito interessantes. Só lembrando, o IPC e o Asus, eles usam SSD como flashcards e neles é possível perfeitamente instalar o Windows XP. É verdade, uma coisa bem interessante, né? E depois tem outra, acho que o futuro próximo dos dispositivos portáteis, dos notebooks e dos netbooks, serão as unidades flash, serão os SSDs da vida. Então, por isso que eu volto ao que eu falei no começo. O Windows XP vai ter uma sobrevida em função desses equipamentos portáteis. Ele vai durar um pouco mais de tempo nesses equipamentos, nos netbooks principalmente. Exato. E o consumo de memória RAM, o que você tem a dizer? Consumo de memória RAM, sempre comigo, pelo menos, foi um assunto meio polêmico. Pelo seguinte, eu tô com um equipamento aqui, um notebook, que agora ele tem 2 GB de memória. Antes ele estava com 1 GB e eu sofria de má administração de memória, ou por má administração, ou por consumo de memória, em virtude de outros programas, não especificamente do sistema operacional. Por exemplo, você ter um Skype aberto com o gravador de voz do Skype, isso consome recursos do computador. Você ter o Firefox, que é um devorador de memória histórico, eu evito usar a versão mais recente do Firefox, mesmo tendo 2 GB de memória, porque ele consome muito. Mas é o seguinte, a minha dica que eu dou para vocês é, se vocês puderem ter memória RAM adicional, tenham memória RAM adicional. É a melhor dica que a gente pode dar. Outra coisa, ao lado do relógio, evitem vocês ter vários programas abertos, que a gente chama de programas residentes. Tenham só o básico, aquilo que você realmente usa no dia a dia, para evitar que o sistema operacional trabalhe com programas que às vezes estão lá apenas por perfumaria e sem uma função diária, sem o uso diário desses programas, ou por questão de necessidade ou por questão apenas para ter o atalho residente para abrir mais rápido. O que eu sempre oriento aos meus clientes, não é necessário você ligar o computador com o MSN, com o Skype. Essas são coisas que você pode dar um duplo clique e aí o sistema operacional abrir normalmente. Mas, se você tomar essas precauções, você tem um computador com os recursos de memória mais preservados e aí um melhor desempenho. Ok. E sobre a pirataria do Windows, o que você tem a dizer? Eu adoro esse assunto. Por onde você quer começar? Do começo? Eu adoro esse assunto. Você quer a minha opinião a respeito da pirataria do Windows? É. Eu vou devolver. Vocês aí, senhores, vocês possuem o Windows original nas suas máquinas, né? Né? Então tá bom. Agora falando um pouquinho sério. Bom, como eu trabalho com informática todos os dias, eu trabalho com consultoria e serviço, através da minha empresa, eu tenho um sistema operacional original. Nem todos podem ter.
E talvez a Microsoft se esquece que o Brasil é um país de terceiro mundo. Essa é que é a verdade. Eu não estou dizendo que com isso somos a favor da pirataria. O que eu sou a favor é de que, caramba, a Microsoft ganha dinheiro a rodo. É claro, esse ano todo mundo teve prejuízo através da crise financeira, mas eles ganharam dinheiro a rodo ao redor do mundo com vários programas, vários pacotes de software, sistemas operacionais lançados. Muita gente consome os produtos da Microsoft. Não falo porque é o Brasil, mas países onde o mercado, apesar de que o mercado de informática no Brasil cresce a cada ano, mas o brasileiro ganha R$465, não vai ter condições de pagar, por exemplo, R$390 numa versão original do Windows. Então, e você tem que pôr o seu computador para funcionar. Não é todo mundo também que está adaptado ao Linux. Então aí, infelizmente, ou felizmente, sei lá o que seria melhor dizer, infelizmente acontece a pirataria. O ideal não é a pirataria. O ideal não é a gente, por exemplo, descer a rua Santa Ifigênia e ver um monte de gente vendendo software. O ideal é você, por exemplo, ter condições de, por exemplo, encontrar um sistema Windows sendo vendido a R$99. Esse não é um valor caro para um sistema operacional. Tem gente que defende a política de que um bom sistema operacional para o usuário doméstico pode muito bem custar em torno de R$200. As empresas que podem pagar mais, que paguem mais no valor do sistema. Mas é muito complicado, é uma questão muito delicada. Por exemplo, eu condeno aquele cara que está lá na Santa Ifigênia vendendo o disquinho do Windows XP, que a gente não sabe a procedência dele e que a gente pode pegar vírus se instalar aquele troço lá. Agora, o usuário doméstico que acaba, assim, sabe, levando o computador para assistência, e muitas assistências no Brasil não têm sistema operacional original e acabam instalando, vai fazer o quê? Nós vivemos num país onde, infelizmente, esses recursos de tecnologia são caros e parece que as grandes empresas não querem olhar para isso de uma maneira mais, até, digamos, humana da coisa, até mesmo para ver o seu produto tendo uma boa visibilidade junto a esse mercado que está crescendo. É verdade. E eu gostaria, assim, que você desse sua opinião sobre os recursos mais interessantes e aqueles que você considera desnecessários no Windows XP. Olha, recursos interessantes... Tem um recurso interessante que é muito pouco usado pelos usuários regulares, mas usuários de necessidades especiais se utilizam muito dele, que é o assistente de acessibilidade, que é os recursos de teclado virtual, lente de aumento, o gerenciador de utilitários. Esses recursos para usuários com necessidades especiais, principalmente os deficientes visuais e auditivos, são recursos muito bons que o Windows XP trouxe para a plataforma do sistema operacional. E lhe digo mais, são recursos que até o Linux copiou. O Ubuntu tem esse recurso chupinhado do Windows XP, por assim dizer. Outra coisa interessante que o Windows XP tem, na minha opinião, é o seu gerenciamento de arquivos. Aí, o caso do Windows Explorer. O Windows Explorer do Windows XP ele é melhorado. Ele já era... Eu me lembro que na época do Windows 3.11 ele era meio complicado dos usuários mais leigos se localizarem. No Windows 95 ele deu uma melhorada, no 98 ele se implementou um pouco mais, mas no Windows XP ele deu um grande boom. Você, através de uma janela do Windows Explorer, você tem comunicação rápida, e no máximo 3 cliques você pode ir de uma pasta a outra, e assim, de dois HDs extremos. Fica muito fácil você navegar entre as pastas do seu computador através do Windows Explorer. Eu, a princípio, destacaria esses dois. Então, tudo bem. A gente pediu sua opinião mesmo. Então, tá bom. Não, mas vocês por favor, o programa é de vocês. Citem o que vocês mesmos destacariam do Windows XP. Eu destacaria o Firewall do Windows. Acho que foi não sei se é uma inovação. Eu sei que é interessante o Firewall. Também tem a central de segurança. Depois de 2 tentativas é interessante. Porque, assim, só para complementar sua observação, lembrando que o Windows XP tem 3 pacotes de atualização. Tem 3 Service Packs.
E o firewall do Windows, ele o sistema como ele funciona, ele é interessante. Mas vocês confiariam seu computador só com o firewall do Windows, sem nenhum antivírus instalado? Ah, não dá, né? Então, é interessante nota 6, vai. E você, Lucas, tem algum recurso que você considera interessante? Desfragmentador de disco. Eu acho que o Windows XP muito bom. Interessante. Falando em recursos interessantes e os recursos desnecessários. Recursos desnecessários. Bom, eu não uso skin, eu não uso as peles do Windows XP. Eu acho, se bem que tem quem gosta da beleza, então, mas eu acho para mim um recurso desnecessário. O Windows Movie Maker, ele poderia vir desinstalado de fábrica. Não que isso pese muito o recurso na máquina, mas quanto mais enxuto um sistema operacional, melhor. Não é todo usuário que usa a parte de vídeos. Assim, talvez nos Estados Unidos o perfil do americano é outro, o americano tem mais dinheiro que a gente. Então talvez todo americano tenha câmera de vídeo e consiga editar seus vídeos no computador. Mas numa versão nacional, isso eu considero desnecessário, um pouco útil aos usuários. Assistência remota no Brasil, levando em conta que boa parte dos computadores que levam o Windows XP não são originais, ele se torna, entre aspas, um peso morto. Porque em muitos dos casos, a assistência remota funciona apenas e tão somente com computadores originais. Então, é meio que, na minha opinião, meio que o patinho morto ou peso feio do sistema operacional. Mas não tem muita coisa assim que eu acho desnecessário no Windows, não. Beleza. Valeu. Então o nosso primeiro bloco está se findando. Agora vamos dar um tempinho pro Eduardo e pro Lucas fazer um xixi. Fazer suas necessidades físicas. Enquanto isso, eu e o Lucas estaremos lendo e respondendo os comentários do podcast anterior. Em seguida, prosseguindo com o plantão de notícias. E logo depois, bloco 2. Comentários do podcast anterior. Cleiton Ventura Mendes. Olá, parabéns pelo cast. E gostaria de ressaltar uma coisa. O Windows 7 Build 7064 já vem com DirectX 11. É só atualizar no Direct and Run, alguma coisa assim, no site oficial da Microsoft. Já tive um probleminha com esse Windows. Do nada sumiu todos os programas na lista de programas no antigo iniciar. Mas continue assim com o seu podcast, melhorando sempre. Continue assim. Cleiton, gostaria de pedir desculpa a você e todos os ouvintes do podcast, pois no último foi dito que estaria só o DirectX 10 e não o 11, e agora estamos vendo que no Windows 7 já tem o 11, é só atualizar. Valeu aí, é isso aí. Próximo comentário é de Hamilton Camargo, meu pai, que diz: na verdade, eu sou assim, até um pouco suspeito em narrar aqui o meu comentário, mas por outro lado, me sinto muito à vontade em se tratar da capacidade, do conhecimento e força de vontade, não só do Hamilton Jr., como também do Alan e do Lucas, e ainda tantos outros que tenho certeza que estão integrando nessa equipe, que nos faz despertar interesse e muito entusiasmo em buscar com eles jovens cada vez mais a conhecer esse mundo fantástico da informática. Continue assim, um abraço de Hamilton. Pai, muito obrigado aí pelo seu comentário, foi muito bom. E esteja sempre à vontade para ouvir o nosso podcast, que com certeza a gente vai estar melhorando. Obrigado. Alan Kemps. Só para responder o primeiro comentário. Cleiton, no podcast eu falei que o Windows 7 não vem com DirectX 11. Como você disse, pode ser baixado algum tipo de atualização, mas nada oficial. Lembrando que eu falei que o 7 não tem DirectX 11 integrado. Abraço e obrigado pelo comentário. Mola, o Windows 7 vem sim com DirectX 11 integrado. E se no site da Microsoft tem, caso não vir, tem como atualizar. Próximo comentário de José Antônio, que diz: parabéns a todos do site e da comunidade, particularmente a Alan Kemps, que é meu filho. Foram muito interessantes as informações e as dicas. Novamente, parabéns. Obrigado, José. Obrigado por ouvir nosso podcast, obrigado pela atenção e pelo seu comentário. Esteja sempre à vontade para comentar nossos podcasts. É um prazer tê-lo como nosso ouvinte. Obrigado, até a próxima. Giuseppe Luiz.
Olá, estou eu mais uma vez aqui parabenizando a toda a equipe Windows Vista Dicas em geral, que concluiu seu segundo podcast com sucesso. Adorei as dicas e informações sobre o 7. Assim, quem usa ou usará não precisará ter dúvidas sobre suas funções, efeitos e defeitos. Eu particularmente adorei o 7 e creio que ele ficará por longo prazo como o XP desde 2001 até 2014 atualizações, pois podemos observar que assim que o Longhorn, o Vista foi um sistema passageiro. É isso aí, pessoal. Parabéns no geral. Abraço. DirectX 11 no 7, sim. É isso aí, José. Valeu por estar aí participando com a gente, ouvindo e dando sua opinião sobre o podcast. É isso aí. Próximo comentário de Gustavo Ribeiro, que diz: Olá pessoal, boa noite a todos os participantes da comunidade Windows Vista Dicas em geral. Sistema operacional, uso Windows 2000, XP e Linux Kurumin 7 e livre SO 4.0. Meus eternos parabéns aí aos desenvolvedores do site, o melhor desenvolvedor, que foi eu. Está bem completo. Gostaria apenas de questionar a respeito do recurso RedBoost do Windows Vista. Trata-se de um cache em disco, como pendrive e memórias flash. Eu gostaria de saber se realmente funciona e melhora o desempenho do SO. Grande abraço a todos, até mais. Bom, Gustavo, na verdade o RedBoost é isso mesmo. Consiste em armazenar a memória cache no pendrive ou na memória flash. E ajuda sim, se o computador tiver pouca memória RAM, com certeza ele vai ter um desempenho bem mais avançado. Então, não é uma coisa assim muito inovadora, não é uma coisa que vai proporcionar muito desempenho, mas já ajuda um computador que tem pouca memória RAM. É isso aí, abraço, até mais. André Zotes. Parabéns, esse podcast ficou supimpa. Assunto bem explicado, até demais em algumas partes. Continue assim e você vai ir longe. Apenas uma dica, coloquem um pouco de descontração no podcast, senão o pessoal acaba dormindo. Abraço. Esse é o André, concordo contigo. Temos que interagir mais e conversar. Bom, enfim, fazer que o povo não durma ouvindo nosso podcast. Valeu pela participação. Plantão de notícias da comunidade Windows Vista Dicas em geral. IMAX chega ao Brasil. Aparelho converte monitor de computador em TV. Samsung lança memória de 4 GB. Script burla segurança do Windows 7. Novos recursos do Skype 4.0 melhoram chamadas de vídeo. A PCM pede retirada do site legendas.tv do ar por infração de copyright, direitos autorais. Legendas.tv volta ao ar simplificado. Fundador da Microsoft alerta para anos difíceis à frente. Chrome vai acertar extensões de terceiros. Microsoft muda Windows 7 após blogueiros revelarem falha em sistema de segurança. Receba automaticamente nossas 10 últimas notícias do dia. Acesse www.windowsvistadicasemgeral.com e, na seção Newsletter, digite seu endereço de e-mail e clique no botão Cadastrar. Você está ouvindo o podcast oficial da comunidade Windows Vista Dicas em Geral. Olá pessoal, estamos começando agora o segundo bloco de nosso terceiro podcast, que tem como assunto da semana o Windows XP. E para continuar falando sobre o sistema, gostaríamos de perguntar para o Eduardo Moreira um pouco sobre o Windows Movie Maker. Quais as suas impressões sobre o utilitário do Windows XP? Aquele que no bloco anterior eu disse que para boa parte dos usuários brasileiros não servia, né? Que ironia do destino. Então vamos lá. Imagina que você tem uma câmera, ou uma câmera digital, uma câmera de celular e tudo mais. O que o Windows Movie Maker pode fazer por você? Ele é um aplicativo que ele, em forma de assistente, ele pode fazer com que você crie pequenos vídeos
em vários formatos, principalmente Windows Media Video e formato AVI, você pode criar vídeos caseiros, com apresentação, com legenda, com comentários, enfim. Você pode criar um vídeo até bacana dentro do próprio computador, com recursos assim básicos. Algumas edições do meu videocast foram feitas com Windows Movie Maker, editados com Windows Movie Maker e montados através dele, e dá um acabamento bacana, já prepara o arquivo no tamanho legal para você fazer o upload para o YouTube. Porém, eu mantenho aquilo que eu disse no bloco anterior. Não são todos os usuários que, quando o Windows XP lançado, tinham câmera digital ou tinham filmador. A princípio, ele foi feito para ser usado com aqueles usuários que queriam fazer a conversão de vídeos através da sua filmadora ou câmera digital para o formato dele. Hoje em dia, como muita gente tem celular com câmera, tem as câmeras digitais filmam, ele se torna até um recurso interessante para você ter um editor de vídeos básico. Porém, para ainda a maioria dos usuários brasileiros, eu acho que é um recurso que poderia ser um recurso opcional e não um programa, entre aspas, obrigatório que já vem no sistema operacional. E só complementando, assim, a qualidade do vídeo do Movie Maker não é aquela qualidade profissional, né? Não é. Você tem ali os recursos para fazer, como eu disse, um vídeo básico. Ele faz a montagem e edição, ele te auxilia bem na montagem e edição, mas o resultado final não se compara a você ter um editor de vídeo profissional. Como eu disse, ele pode até quebrar um galho para você montar um videozinho para o YouTube. Tem gente que faz fotomontagem com áudio no fundo e narração no fundo, que ele pode até quebrar um galho. Até mesmo para fotomontagem você não precisa disso. Você pode utilizar um aplicativo junto com o PowerPoint que faz com menos recursos da máquina de forma mais fácil. Exato. Sobre o backup e restauração do sistema, o que você acha? É um recurso bom do Windows XP, salvou muito a vida de alguns dos meus clientes, principalmente em questões assim bobeiras feitas em software, não assim no caso do Windows propriamente dito, mas por programas complementares. Às vezes a pessoa desinstalava um aplicativo de forma incorreta e aí dava erros de leitura, procurava-se alguma informação no registro do sistema, essa informação não estava lá porque o usuário simplesmente escolheu a pasta no arquivo de programas e deletou, e aí eu fico impressionado como tem muita gente que faz isso. Então, o backup e restauração do sistema é um bom recurso, sim, para, principalmente se você sabe que tem um usuário leigo e que não conhece tanto do computador, é bom manter este recurso ligado. Para usuários mais experientes e que gostam de viver perigosamente, não que não precise. Eu acho que todo e qualquer procedimento que você use para você evitar uma tragédia muito grande com seu equipamento é válido. Mas não é um grande pecado você desligar a restauração do sistema, principalmente se você precisa de espaço em disco. Para quem não sabe, o backup, a questão de backup e restauração do sistema, ele consome um pedaço em disco para salvar, justamente para salvar essas informações, principalmente de configuração. E quem tem os netbooks, os ultraportáteis que a gente já citou no programa, muita gente está desabilitando a restauração do sistema para ganhar um pouco mais de espaço, uma vez que uma SSD do Mobo e do eIPC vão até 4 GB, e 4 GB tem espaço para instalar, mas quanto mais espaço, melhor. Certo. E a gente já falou um pouco no bloco 1, mas gostaríamos de complementar mais o assunto sobre o Windows Update, ou Update. Olha, o Windows Update eu acho que ele é fundamental para esta versão do Windows. Como já falo, estamos batendo nessa tecla já uma porção de vezes. A atualização do sistema operacional nunca é demais. Mantenha seu sistema operacional atualizado. E o Windows Update nesta versão do sistema do Windows XP, ele faz isso muito bem. É uma boa sacada essa da Microsoft de mandar os pacotes de atualização de forma automática. Quando pinta uma nova atualização, ele já manda para o seu computador. Dar a opção do usuário de quando e como atualizar também é uma boa iniciativa,
porque nem sempre o usuário pode fazer essa atualização do sistema de imediato, porque está fazendo um serviço mais delicado. Então, o Windows Update, sim, é um bom serviço prestado aos usuários do Windows que a Microsoft implementou com essa versão do Windows XP. E sobre os serviços PACs? Service Pack. Exato. Dizem que o serviço PAC 3 é mais leve que o 2? Melhora não é uma melhora assim tão a olhos vistos não, viu? Mas assim, o pessoal tem que ter em mente o seguinte: você faz Service Pack, atualização de Service Pack, não buscando melhora de desempenho, mas buscando segurança do computador. O próprio nome diz, pacote de serviços. Ele serve para você proteger o sistema operacional, corrigir erros do sistema operacional e aí, se for o caso, implementar alguns recursos e programas que o sistema operacional não tenha desde o seu lançamento. Mas não vejo assim, sabe, baita melhora de desempenho que o pessoal fala. Ele protege mais a sua máquina, sem dúvida alguma, corrige bastante problemas do sistema, e acho que para o que ele se prestou a fazer, para o que ele se destinou a fazer, ele serve muito bem. Uhum. E a gente comentou um pouco no bloco 1, mas também gostaríamos de deixar mais claro para o pessoal o preço das licenças em geral do Windows XP. Vocês meninos que estudaram essa pauta, vocês têm os preços das licenças aí de cor? Bom, eu... não. Eu vi uma vez no site da Microsoft, R$345. Mas qual versão? Pro já? Pro. Eu vi, mas estava 499. Hoje em dia, no caso. Hoje em dia que você já tem com o Windows Vista e com o Windows 7 batendo na porta. Olha, ainda tá salgado, viu? Ainda acho que tá salgado. Eu Se também. bem que tem um detalhe muito interessante. Você pode, uma dica para os usuários, vamos supor que você não tenha, entre aspas, o Windows XP original. Deixa ele usando aí. Guarda um dinheiro, guarda uma grana até julho. A partir de 1º de julho de 2009, toda pessoa que comprar uma licença de Windows Vista, que seja Starter, que seja Business, que seja qualquer versão do Windows Vista, vai ter ou o upgrade gratuito para o Windows 7 ou um bom desconto de atualização para o Windows 7. Não se antecipe a comprar uma licença. É claro, se você quiser gastar 350 ou 440 reais numa licença Pro original do Windows XP e garantir já essa atualização com desconto ou com gratuidade, compra. Mas é uma boa jogada de negócio você comprar essa licença do Windows Vista, guarda dinheiro até lá e compra essa licença do Windows Vista, que você vai ter um bom desconto de atualização. Eu sei que para as pessoas que comprarem máquinas novas a partir da data de 1º de julho, esse upgrade é gratuito. Agora, para apenas para o DVD de instalação, aí eu não sei se é gratuito ou se tem algum desconto. Eu acho ainda um preço meio salgado para um produto que, querendo ou não, você já tem 2 sistemas operacionais praticamente lançados. Você já tem o Windows Vista que substituiu ele, e você tem o Windows 7 que está batendo na porta. Ainda está um pouquinho salgado. Como eu disse, eu pagaria R$199 num Pro do Windows XP fácil. Certo. E sobre as conexões de rede, você tem algo a dizer? Olha, para quem tem rede interna ou para quem trabalha com parte de rede, a vida foi muito facilitada com o Windows XP, porque a parte de rede dele se tornou... A comunicação dele em 2 vias na rede é muito facilitada. Se tornou muito mais prática do que era no Windows 2000 e do que era no Windows ME. Eu, por exemplo, não tive problema nenhum para configurar a rede interna aqui na minha residência em função da praticidade dele. O assistente dele é muito fácil. O modo como ele se comunica com 2 placas de rede, trabalhando com hub, ou trabalhando com roteador, também é muito bom. Então, nesse aspecto, ele facilitou muito a vida dos usuários. Certo. Como você já falou,
sobre o firewall do Windows. Complemente mais um pouco pra gente sobre o firewall. O firewall? Bom, eu falei a respeito do firewall do Windows, e aí nós até fiz uma pergunta para vocês sobre se vocês confiariam só no firewall do Windows e deixariam o sistema sem nenhum antivírus, sem nenhum anti-spyware. A questão não é culpa do firewall. O firewall não tem culpa do sistema operacional. Um ponto fraco do Windows XP é que ele é um sistema operacional que ele não é, a arquitetura dele, o kernel dele, ele não é um kernel protegido, não tem uma arquitetura protegida. O que também tem a sua dose de isenção. Afinal de contas, um sistema operacional tão popular, você vai ter mais hackers, você vai ter mais crackers, você vai ter mais gente tentando burlar esse sistema, tentando causar danos a esse sistema. No caso, eu praticamente não é que eu não confio no firewall do Windows. Eu tenho 2 programas de firewall aqui instalados na minha máquina. Eu tenho o Cygate Personal Firewall, tenho o firewall do Windows. Os 2 trabalhando em conjunto me protegem bem dos spywares, dos trojans, das pragas virtuais. E mais um antivírus, obviamente, para você aumentar as suas defesas. Beleza. E continuando falando um pouco de segurança, gostaria de saber assim, qual a sua impressão sobre a central de segurança do Windows XP? Ela é boa. Ela é tão boa que chega a ser chata. Mas ela é boa. A central de segurança do Windows XP, para os usuários menos experientes, ela tem uma utilidade assim, relevante, porque, se bem que assim, relevante também entre aspas, porque tem muito usuário leigo que não se dá o trabalho de olhar para o canto da tela quando o balãozinho aparece, nem se preocupa em ler e só fica ligando para a gente, alertando que tem um escudinho vermelho do lado do relógio. Mas a central de segurança, pelo menos, ela se comunica muito bem com os programas complementares de segurança que você instala. Você comunica muito bem com o Norton, se comunica muito bem com a AVG, se comunica muito bem com o Avast, que são os principais. O Node 32 também conversa muito bem com essa central de segurança. Então, é um recurso do Windows válido nesse aspecto, por integrar muito bem os programas que têm o mesmo objetivo, que é proteger o computador. Ok. Como já foi falado ali da conexão de redes, sobre redes sem fio, wireless. Rede sem fio wireless, esse é dos paraísos, um dos pontos de paraíso e redenção dos usuários do Windows XP. As minhas experiências com wireless sempre dependeram da qualidade do hardware, da qualidade do sinal sem fio que está sendo transmitido. Mas, se você está me perguntando se ele facilmente acha a rede sem fio, a resposta é sim, desde que o hardware esteja bem instalado no seu computador. Volta aquele assunto lá de trás, você tem que ter o driver certo no seu dispositivo Wi-Fi, você tem que estar com a função habilitada, porque alguns usuários já me ligaram dizendo: mas eu tenho wireless instalado no meu notebook, mas ele nunca funciona. Daí eu viro e respondo para ele: experimenta apertar Fn e o F10. Fn, a tecla de função adicional, mais o F10. Aí você tem, pelo menos, o dispositivo wireless funcionando plenamente. Depende de muitos fatores para você ter um bom sinal wireless recebendo no seu equipamento. Depende de muita coisa. Eu testei o wireless na Campus Party com 2 Windows, com o Windows XP e com o Windows Vista. Os 2 funcionaram razoavelmente bem, não tive problema de identificar a rede nem nada. E, na minha opinião, ele vai bem. Bem, obrigado. Com saúde e com filhos. Beleza. E, assim, um recurso meio ultrapassado, mas que é a origem do que é hoje, né? O Windows Messenger. Ultrapassado não, cara pálida. Microsoft olha para o Brasil
em relação ao Windows Messenger com muito carinho e cuidado, já que o Brasil é um dos mercados onde o Windows Messenger é líder. Ó, então, mas é verdade, né? É líder de uso. Concordo. Oi? Concordo com você. O que falar do Windows Messenger? Olha, vocês vão dar risada se eu disser que eu uso a versão 7.5 do Windows Messenger. Ou do Live Messenger. Eu uso a 7.5. Nós estamos na 9? É mesmo, eu uso a 7.5. Nós estamos na 9 já, né? 2009, Beta 2. Beta 2 já, né? Pois é. Olha, eu uso 8.5. Que é boa. Que é boa. Eu acho uma da melhor. Aí entra aquela questão de para que você vai usar um programa, ou para que você precisa de um programa. No meu caso, e aí eu me ponho como exceção na regra, eu uso o Windows Messenger, ou Live Messenger, que seja, como comunicador instantâneo. Eu não uso como festival de exibição de emoticons, como os meus sobrinhos usam, como alguns miguxos da internet usam. Então, mas aí, é como eu já disse antes, tem gosto para tudo. Não dá para condenar o pessoal que atualiza o Messenger por causa de pacote de emoticons. Só que, é claro, tudo tem suas consequências. Há uma maior possibilidade de você ter uma perda de desempenho, porque conforme vai atualizando a versão do Messenger, ele vai aumentando os recursos que ele consome da máquina. Há também a possibilidade de você pegar vírus com mais facilidade. Então, vou dar uma resumida na história. No caso do Windows Messenger, tem para os dois gostos, que é para aqueles que usam como comunicadores instantâneo e para aqueles que usam por causa dos frufrus e decorações que o programa tem. Não dá para condenar nenhum dos dois tipos de usuários, mas uma das dicas que eu passo para quem não tem um computador tão nutrido de recursos e esteja sofrendo de consumo de memória também, é instalar a versão 7.5. Ela funciona com o Windows XP, funciona tão bem quanto as versões superiores. A única coisa que ele não permite são as mensagens offline, e aí seria um motivo interessante para você atualizar para 8.5, mas é perfeitamente funcional. Você só precisa fazer uma atribuição para fazer ele executar no módulo do Windows 2000. Isso, acredito que no Windows Vista Dicas em geral tenha esse tutorialzinho para você fazer essa alteração. Mas use o Windows Messenger de acordo com a sua necessidade, de acordo com aquilo que você realmente precisa. Mesmo que seja para ficar mandando emoticons para os seus amigos. E aí se prepare para ter uma máquina que rode bem o Windows Messenger. Certo. E o painel de controle do Windows XP? Você acha assim, bem funcional? O que você acha? Olha, é suspeito a gente falar do painel de controle, assim, gente que já tem algum tempo de estrada na área de informática, falar de um recurso que para nós, com o decorrer do tempo, ele se torna um pouco mais simples. Eu sempre tento ver e fazer uma avaliação para os usuários com menos experiência diante de um computador. Talvez, assim, para o usuário mais leigo, ele seja um grande bicho de sete cabeças, o computador em si. E no caso do painel de controle, muitas opções de personalização e de melhoria de desempenho você encontra lá. Só que você precisa ter algum tempo de experiência com o computador. E aí eu digo já um usuário de nível médio. Não seria um usuário de nível principiante que conseguiria fazer modificações relevantes na máquina. Os usuários que tem aqueles usuários metidos, né, que nunca fizeram curso, mas de tanto fuçar, acham que sabem tudo. Esses usuários eu tenho medo, porque esses podem cometer os maiores estragos, que a gente chega para fazer o atendimento e a gente nem tem explicação de como aconteceu aquilo. Mas para quem já tem um pouco mais de tarimba e estrada, acho que vai achar o painel de controle clássico do XP bem funcional. Você ali encontra tudo que você precisa para você melhorar o desempenho, implementar alguns recursos do sistema operacional. Eu mesmo prefiro a aparência clássica mesmo. Pode ser no Vista, no 7, então qual for, eu prefiro o clássico mesmo. É o duro que o pessoal que compra esses computadores,
e aí já tem aquela pré-instalação, o sistema já cai no sistema, entre aspas, o modo simplificado. E o modo simplificado não é o modo mais fácil do mundo. Eu acho que separando todas as opções dentro do painel de controle, como o painel de controle clássico mostra, fica mais fácil de você identificar especificamente aquilo que você quer em termos de modificação do sistema. Correto. E você tem alguma coisa para falar sobre as contas de usuário do Windows XP? Contas do usuário do Windows XP, ele ajuda, mas não salva. Ele ajuda a proteger, por exemplo, você tem uma família de pai, mãe e 2 filhos, e essas contas ajudam pelo menos a proteger alguns dados personalizados. Em alguns casos não impede, por exemplo, de que o irmão veja os dados da conta da irmã. Não sei que seja uma personalização mais avançada. Mas se for simplesmente colocar as contas do usuário lá, ele só protege a aparência que a Maria deixou e a aparência que o João deixou no sistema operacional. É um recurso interessante para você, entre aspas, criar vários sistemas personalizados, várias partes gráficas personalizadas, recursos, menus diferenciados para cada usuário, principalmente usuário doméstico. Isso facilita muito uma integração do computador dentro de uma família, dentro de um uso familiar e de um uso coletivo. Certo. E as contas também servem para ajudar a manter a organização também entre os usuários, né? Porque, por exemplo, a Maria fez uma alteração na conta, daí depois o João quer fazer uma alteração, daí vive naquela discordância, isso aí gera um conflito familiar, né? Exatamente. Contas do usuário ajudam justamente para isso. Desde o momento que você implementa as contas de usuário, não tem mais a desculpa, por exemplo, de que o João tirou o ícone da Maria do CD-ROM da Barbie. Isso não acontece mais, porque cada usuário tem a sua área de trabalho específica, tem a sua disposição de ícones, a sua disposição de menus, então isso não acontece. E, como você mesmo disse, evita problemas dentro da utilização do sistema, evita de que você tenha perca de cabelos por causa dos filhos que ficam brigando em virtude de certos ícones e atalhos do sistema. É verdade. E a gente selecionou umas dicas que você também selecionou. Você vai querer estar falando para o pessoal as dicas? Vamos fazer vocês trabalharem um pouquinho. Afinal de contas, vocês ficaram de ouvintes. Parecia um keynote da Microsoft esse ano na CES. Pelo amor de Deus. Leiam vocês as suas 5 primeiras dicas aí. Tá bom, então Lucas pode começar. Dicas contidas no fórum da comunidade. Número 1. Obtendo um boot mais rápido. Uma dica interessante para melhorar o desempenho do Windows XP é a conversão da partição onde ele se encontra, instalado para NTFS. Se você utiliza em modo FAT32, faça a conversão através do prompt de comando ou DOS, digitando convert, espaço, C, espaço, barra, fs, NTFS. Dica de número 2. Desabilitando os relatórios de erro. Toda vez que algum programa para de funcionar inesperadamente, o sistema lhe recomenda enviar as informações obtidas à Microsoft. No entanto, se você deseja evitar esta mensagem, abra o menu Iniciar, painel de controle, Sistema. Clique na aba Avançado e em Relatório de Erros, selecione Desativar relatório de erros e desmarque a opção Notificar-me quando ocorrerem erros críticos. Dica de número 3. Aumentando um pouco a velocidade de sua conexão com a internet. Abra o menu Iniciar, Executar e digite gpedit.msc e aperte Enter. Na diretiva Computador local, navegue até as configurações do computador, modelos administrativos, rede, agendador de pacotes QoS. Clique 2 vezes sobre Limitar largura de banda reservável, marque a opção Desabilitado e clique em OK. Dica de número 4. Removendo completamente o Windows Messenger. Para isso, abra o menu Iniciar, Executar e digite run dll32 espaço advpack com CK, .dll,
launch com L maiúsculo, launch, inf maiúsculo, tudo inf, tudo maiúsculo, S maiúsculo, action, %windir, contrabarra inf, tudo em maiúsculo, contrabarra msmsgs.inf em minúsculo, vírgula blc em maiúsculo, ponto remove com R maiúsculo e aperte Enter. Dica de número 5. Acelerando o menu iniciar. Abra o menu iniciar, vá em executar e digite regedit e aperte Enter. Em HK corrente user, navega até Control Painel, Desktop e clique 2 vezes em Menu Show Delay. Altere o valor para 0 e clique em OK. Bom, pessoal, vocês conferiram as nossas dicas que a gente selecionou aí para falar um pouquinho. O Eduardo falou que a gente não tinha feito nada, né? Então agora tá feito, né, Eduardo? Sim, porque é bom esses podcasters novos, assim, que chamam a gente para participar e botam o convidado para trabalhar. Só que assim, os caras montaram uma pauta de 3 páginas bem completas aqui. Deu um trabalhão pra gente pesquisar. E se a gente falou alguma besteira ou alguma coisa muito discordante, não podemos fazer nada. Afinal de contas, a internet é boa por causa dessa liberdade de opiniões e sugestões. Mas, de qualquer forma, o trabalho do pessoal do podcast está muito bem feito, principalmente em termos de pauta e organização. Muito obrigado pela sua participação, Eduardo. Obrigado por aceitar o convite e parabéns pela ótima participação nesse podcast. E nada, devo ter falado bastante besteira. E vocês vão receber de e-mails de gente brigando com vocês agora. Se preparem. Não, capaz. Tu foi excelente mesmo. Gostei bastante. Eu que agradeço o convite de vocês. Sempre que for possível que vocês me chamarem, eu, dentro da medida do possível, atenderei os convites. Deixo o convite para os ouvintes do Dcast de ouvirem meus 2 podcasts na internet. O Target HD Podcast, que trata de qualquer assunto em 60 minutos e nada mais. Vocês encontram esse podcast no meu blog, eduardomoreira.net. E o Feedback News Podcast, que é o resumo dominical das notícias que saíram no Feedback News. É um podcast bem divertido, com bastante notícias engraçadas no feedbacknews.com.br. Ok, gostaria também de agradecer a participação do Lucas Viana, que tem me ajudado aí no podcast. Gostaria de fazer algum comentário final, Lucas? Sim, valeu e sempre que eu puder vou estar aqui ajudando o Hamilton e agradecer o Eduardo aí, que vai dar uma ajuda bastante para os usuários aí. Foi muito bom esse podcast. Ok, e eu deixo aqui também minhas considerações finais aos nossos ouvintes. Gostaria de dizer que é um prazer estar realizando essa nova obra para a comunidade e esperamos que todos os nossos ouvintes tenham notado as nossas melhorias que estamos fazendo regularmente em nosso Dcast, que é o podcast oficial da nossa comunidade. Gostaria também de deixar claro aí para o pessoal que estamos modificando o nosso sistema de pesquisa do site e também estamos trabalhando na implantação de um sistema de pesquisa na versão light de nosso HD virtual. Então, o pessoal que tem alguma sugestão aí para dar para a gente, estamos à disposição e gostaríamos da paciência do pessoal que, enquanto tiver alguns erros, que vocês levem em consideração que estamos trabalhando pesado em cima disso. Obrigado por ouvir nosso podcast. Não deixe de comentar e divulgar para seus amigos. Obrigado e até a próxima edição. Parceiros da comunidade Windows Vista, dicas em geral. Aperte F5. Blog de Eduardo Moreira. Blog do Wallpaper. David's Desk Mod. Design RDM. Desk Mundo. Garage Games. MEM Technology. Pixnix. Pô Digital. Windows Downloads. Windows Net. Windows 7. Parceria especial com o blog H2O Desk Mod. Seja você também nosso parceiro. Acesse www.windowsvistadicasemgeral.com/parceiro. Obrigado por ouvir nosso podcast. Comunidade Windows Vista Dicas em Geral, porque seu computador merece o melhor.
A partir do dia 15 de fevereiro, ouça nosso próximo podcast, onde falaremos sobre software antivírus. Não perca! Programas, aplicativos, utilitários, manuais, sistemas operacionais, wallpapers e muito mais. Tudo isso em um só lugar. Acesse hdvirtual.windowsvistadicasemgeral.com e baixe o melhor conteúdo da web sem pagar nada. E o melhor, tudo verificado semanalmente, visando retirar qualquer porção dos arquivos. Visite agora mesmo e confira. Tire suas dúvidas ao vivo. Acesse suporte.windowsvistadicasemgeral.com e fale conosco. Republique nosso conteúdo. Acesse www.windowsvistadicasemgeral.com/republique e confira nossas opções. Agradecimentos: Lucas Viana e Eduardo Moreira. Realização: Hamilton Júnior.